Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h38. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quarta-feira, 20 de dezembro do ano de 2023. A partir de agora, os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Congresso aprova a LDO com meta de déficit zero em 2024. Prêmio da Mega da Virada sobe para 570 milhões de reais. Morador em situação de rua é preso, suspeito de sequestrar criança que brincava na porta de casa em Goiânia. Aumento das vendas de final de ano eleva alerta sobre golpes financeiros aqui no Brasil. Criminosos de São Paulo invadem prédio em Goiânia, furtam joalheria e fogem do 11º andar de rapel. Governo federal antecipa aumento da mistura obrigatória do biodiesel no diesel. Crescimento de Goiás deve chegar a 6%, quase o dobro da média nacional, que deve ser de 3,3%. Proposta de atualização na carreira dos servidores administrativos da educação está em tramitação na Alego. Policlínica de Quirinópolis abre processo seletivo. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Congresso Nacional aprovou em sessão conjunta nesta terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2024. A proposta mantém a meta de déficit zero das contas públicas para o ano que vem, como defende o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O projeto segue agora para a sanção presidencial. O encontro foi realizado de forma semipresencial, ou seja, parlamentares puderam votar remotamente por meio do aplicativo Infoleg. A opção é para garantir o quórum nas votações. A LDO define as diretrizes para a elaboração do orçamento. O Congresso ainda precisa aprovar a Lei Orçamentária Anual, a LOA, com deliberação prevista para a próxima quinta-feira. O parecer feito pelo deputado Danilo Forte, do União Brasil da Bahia, e aprovado anteriormente pela Comissão Mista de Orçamento na última semana, mantém o calendário para que o governo federal empenhe as emendas parlamentares impositivas. Elas podem ser individuais, de deputado ou senador, ou de bancada estadual. O texto também institui uma trava de 23 bilhões de reais para o limite de contingenciamento em 2024. O valor reservado para as emendas bateu recorde histórico, 49 bilhões de reais. São 25 bilhões para emendas individuais, 12 bilhões e meio para as de bancada e 11,3 bilhões para as de comissão. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, concedeu uma medida cautelar e suspendeu futuras nomeações e convocações de aprovados para a Polícia Militar do Mato Grosso. A decisão atende a uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República. A ação da PGR questiona legislações de Mato Grosso que fixam porcentagem para mulheres na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. As leis citadas estabelecem que sejam ofertadas às mulheres 20% das vagas previstas no edital para o concurso da PM e 10% do certame dos bombeiros. Já na decisão, Zanin esclareceu que a questão requeria urgência, já que há diversos concursos para a PM e bombeiros do estado já em fase de nomeações. Agora as convocações ficaram suspensas até que a ação direta de inconstitucionalidade seja apreciada e julgada pela Suprema Corte. 6h42. Instituto Butantan trabalha no desenvolvimento de vacina contra a Zika para prevenir a microcefalia.
Quem vai trazer os detalhes dessa boa notícia é Natália Guimarães. Em outubro, foram notificados 35 novos casos de Zika no estado de São Paulo. No acumulado do ano, foram 892 registros, de acordo com a Secretaria de Saúde do estado. O vírus da Zika, transmitido pela picada do Aedes aegypti, ainda tem relação com a ocorrência de microcefalia no Brasil, doença que registrou mais de 1.900 casos entre 2015 e 2022, conforme aponta o Ministério da Saúde. A infectologista Marina Pedrosa explica que mulheres grávidas contaminadas com o vírus da Zika podem transmitir a malformação congênita para os bebês, quando eles ainda estão no útero. A condição de microcefalia que o vírus da Zika pode causar nas crianças gera uma série de problemas de saúde, né? Atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual, problemas motores, problemas neurológicos. Então, são crianças que acabam tendo muita dependência e que acabam precisando de muito suporte para o seu desenvolvimento. Para evitar essas doenças, o Centro de Desenvolvimento e Inovação, CDI, do Instituto Butantan, está desenvolvendo uma vacina contra o Zika. O imunizante é composto pelo vírus inativado, mais seguro para aplicação em gestantes, segundo o Instituto. O vice-diretor do CDI, Renato Astray, informa que é importante prevenir que o vírus se multiplique em abundância na gestante infectada e evitar que ele passe para a barreira placentária para não chegar ao feto. Então, para que isso aconteça, basicamente essa vacina tem que induzir uma boa quantidade de anticorpos neutralizantes, né? São aquelas proteínas que vão se ligar ao vírus e vão impedir que ele se ligue às células e que infecte outras células. Segundo ele, o desenvolvimento da vacina está na segunda fase, em que já existe um protótipo e uma maneira de produzir a vacina. O próximo passo é dar início aos testes pré-clínicos, que são de toxicidade, para verificar a tolerabilidade e possíveis reações. Após a comprovação de que o imunizante possui um caráter de segurança adequado para ser testado em humanos, é iniciado o teste clínico e a fase de produção. Ainda não há data para a disponibilização da vacina ao público. Reportagem Natália Guimarães. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45 agora. Quase 50 dias sem resposta sobre o desaparecimento do menino Pedro Lucas, de 9 anos, marcam a investigação do caso em Rio Verde, aqui no sudoeste goiano. Em uma nova fase de buscas, a polícia científica faz uma perícia com exames usando reagentes químicos na casa da família. A perícia foi feita na última segunda-feira. A polícia informou que o material coletado deve ser encaminhado para Goiânia. O delegado Adelson Candeio também acompanhou essa nova fase da investigação. O caso do menino Pedro Lucas passou a ser investigado pela Polícia Civil como homicídio. Em reunião com as forças de segurança, o delegado Adelson levou em consideração o fato de que o menino está desaparecido há quase 50 dias, o maior tempo já registrado naquela cidade. E um morador em situação de rua de 44 anos foi preso, suspeito de sequestrar um menino de 7 anos que brincava na porta de casa em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ele disse que levou o menino para pescar próximo ao Parque do Jardim Botânico. O caso aconteceu na última segunda-feira, na Alameda Contorno, no setor Jardim Santo Antônio, isso por volta das 3h. Segundo o patrulhamento ambiental da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, a criança estava em casa aos cuidados da avó quando decidiu brincar na porta. A avó deu falta do neto e avisou a mãe. Ela procurou a administração do parque, que acionou a GCM. Após buscas na região, os guardas encontraram uma criança e um morador em situação de rua próximo à casa do menino. O homem foi levado para a central de flagrantes. A Polícia Civil informou que ele foi autuado pelo crime de sequestro. E o IPASGO facilita o pagamento de consultas médicas para coparticipantes do plano ao estender o prazo de quitação do boleto. Vamos conferir os detalhes com o Rafael Mesquita. A mudança começa a partir da próxima sexta-feira. Os beneficiários do IPASGO que pagam a coparticipação terão até 20 dias após o atendimento para quitar a porcentagem devida sobre consultas e exames. A gerente de controle financeiro do Instituto, Carolina Almeida, explica o que é a coparticipação. A coparticipação é uma contraparte, vamos dizer assim, do beneficiário referente à utilização. Então, é cobrado sobre a utilização dos beneficiários um percentual aí de 30% da utilização. Ela afirma que a principal alteração é a forma de pagamento para o usuário. Antes saía junto com a guia médica,
saía um código de barras e o beneficiário teria que fazer esse pagamento ou na Caixa Econômica ou em casa lotérica. Então, às vezes, o beneficiário estava no meio do atendimento, né, antes, na verdade, de iniciar o atendimento, e ele tinha que sair, às vezes, do consultório para fazer o pagamento e depois voltar. Então, agora ele vai ser atendido antes de fazer o pagamento. Com a mudança, os boletos serão emitidos em até 24 horas após o atendimento. E isso no site iPasgo Saúde, no portal do usuário, nas centrais de atendimento em todo o estado e no teleatendimento através do telefone 0800 62 19 19. A gerente de controle financeiro do iPasgo destaca ainda que as mudanças vão trazer vantagens para os usuários do plano. O beneficiário não tinha conta na Caixa, ele tinha dificuldade de fazer esse pagamento, né? Então, assim, está facilitando e agilizando o atendimento para o beneficiário. A alteração no processo de cobrança atinge 67 mil beneficiários, tanto titulares como dependentes. Ela não muda as coparticipações que são pagas através de débito em conta. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, confirmou nesta terça-feira que a seleção enfrentará o México no dia 8 de junho em um amistoso preparatório para a Copa América 2024 nos Estados Unidos. Diante da turbulência política e judicial que abalou a entidade, não há certeza sobre qual treinador estará à frente do conjunto nacional nesse duelo. Os amistosos contra a Inglaterra e Espanha estão agendados para março, com Fernando Diniz ainda sob contrato para comandar a seleção brasileira. O duelo contra os ingleses está agendado para o dia 23 de março em Wembley, em Londres, enquanto que o confronto com os espanhóis não tem data certa, mas deve acontecer no dia 26 no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. A CBF dava como certa a chegada do italiano Carlo Ancelotti para junho de 2024, após o encerramento da passagem do treinador pelo Real Madrid. No entanto, os problemas políticos tornam o futuro incerto, uma vez que o novo dirigente deve ser escolhido até o fim de janeiro para o lugar de Edinaldo Rodrigues. E Bruno Rodrigues é o segundo reforço do Palmeiras para o ano que vem. O jogador, que estava emprestado ao Cruzeiro nas duas últimas temporadas, chega ao Verdão com um contrato até 2028. O Palmeiras comprou 80% dos direitos do jogador, que pertencia à Tombense. Bruno Rodrigues irá se apresentar ao clube paulista em janeiro, quando abre a janela de transferências. Na última temporada, Bruno Rodrigues disputou 49 jogos pelo Cruzeiro, marcando 12 gols e dando 7 assistências. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51, e a terça-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho recuando na Bolsa Brasileira. As principais cotações despencaram quase 3% e flutuaram na faixa entre R$ 70,34 e R$ 74,31. O vencimento janeiro 24 foi cotado a R$ 70,34, uma desvalorização de 2,91%. Já o março 24 valeu R$ 74,31, queda de 2,80%. O maio 24 foi negociado a R$ 73,82, também com uma baixa de 2,48%. E finalmente o julho 24, que teve o valor da saca a R$ 72,15, uma perda de 1,97%. A análise da Agroinvest apontou as quedas do dólar ante ao real e as baixas da Bolsa de Chicago como os fatores responsáveis pelos fortes recuos do milho nesta terça-feira na Bolsa Brasileira. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Olha, a estimativa para o sorteio da Mega Sena da virada do dia 31 de dezembro acaba de subir e atinge um novo recorde na história da premiação. O apostador que acertar as 6 dezenas levará para casa 570 milhões de reais, 20 milhões a mais do que a estimativa anterior. O valor é o maior já pago pelas loterias da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até às 17 horas do dia 31 e o sorteio será na mesma data, às 20 horas.
O prêmio principal não acumula, ou seja, caso ninguém acerte as 6 dezenas, o valor será dividido entre aqueles que acertarem 5 dezenas e assim por diante. A transmissão será ao vivo do resultado, que acontece nas páginas da Caixa, no YouTube e também no Facebook. E com a temporada festiva se aproximando, lojistas e comerciantes intensificam esforços para impulsionar as vendas, estendendo os horários, promovendo sorteios e decorando seus estabelecimentos. Contudo, o aumento na busca por presentes também traz consigo uma crescente preocupação com golpes financeiros em todo o Brasil, com mais de 8 milhões de vítimas registradas no último ano, isso de acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Nesse contexto, a Associação Brasileira de Bancos lançou um alerta à população, apresentando um levantamento das fraudes mais comuns como parte de iniciativa da campanha Tem Cara de Golpe. O intuito é orientar os consumidores a se protegerem durante o período de festas. Durante um mês, a ABCC vai divulgar vídeos de alerta nas redes sociais, oferecendo informações sobre as fraudes mais frequentes. 79, operação da Polícia Rodoviária Federal busca reduzir mortes nas viagens de final de ano. Quem nos traz os alertas da PRF é Alexandre Figueiredo. Lançada na última segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal, a Operação Rodovida 2023-2024 tem o objetivo de garantir a segurança das rodovias e a redução do número de acidentes, feridos e mortos no trânsito. Coordenador de controle operacional da PRF, Estênio Pires, detalha o que difere essa ação de outras praticadas ao longo do ano. É a integração com diversos órgãos, atuando em locais críticos de acidentes, sejam estaduais, federais e municipais, normalmente em locais que têm uma área de influência através dessas vias, e de forma simultânea realizar ações de fiscalização relacionadas diretamente com a questão da prevenção do acidente. E neste verão, que deve ter, além do calor, muita chuva em razão da forte influência do fenômeno climático El Niño, Pires alerta para a necessidade de uma atenção redobrada dos condutores nas rodovias brasileiras. De fato, a chuva ela favorece a questão do acidente, principalmente nessa época, onde temos muitos cidadãos que eles transitam em estradas, que vão viajar, sejam para passar o Natal com seus familiares, Ano Novo, em festas. Muitas pessoas que pegam as estradas não estão acostumadas a dirigir em rodovias, onde você desenvolve uma velocidade maior. Então, um leve movimento no volante, você pode acabar perdendo um controle do veículo. Na edição passada, a operação registrou queda de 9% no índice de óbitos. Agora, de acordo com o coordenador, a PRF tem um novo objetivo. Nosso lema dentro do Rodovida é que nenhuma morte é aceitável. Lógico que a gente sempre busca evitar as mortes, mas estamos calculando uma redução em torno de 3% no número de mortes nesse período, se compararmos com o período do ano passado. A Operação Rodovida acontece desde 2021 e a ação, que vai ocorrer até 18 de fevereiro do próximo ano, tem visto os índices de mortes nas rodovias se estabilizarem, como mostram dados da PRF, que não viu crescer, nos primeiros trimestres dos últimos 2 anos, o número de óbitos nas rodovias, registrando uma média de cerca de 1.200 mortes. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11 agora. 2 jovens de 28 e 24 anos são suspeitos de invadirem um prédio, furtar uma joalheria e fugir do 11º andar de rapel. É o que afirma a Polícia Militar. O coronel Marcelo Granja, do Comando de Policiamento da capital, afirmou que a dupla é de São Paulo e vieram para Goiânia para cometer furtos. O furto aconteceu na madrugada de segunda-feira no setor Bueno, em Goiânia, e os suspeitos foram presos no mesmo dia, porém em Campinas, São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos andando próximo ao prédio e dentro da joalheria. Foram divulgados pela Polícia Militar, mostrando o buraco na parede usado para entrar na loja e a forma como eles deixaram o local. Após cometer o furto, a dupla desceu do 11º andar do prédio usando uma corda. Segundo a polícia, os suspeitos fugiram para São Paulo ainda na madrugada de segunda-feira, assim que saíram do prédio. Ainda segundo a PM, os suspeitos fugiram para São Paulo
Na madrugada de segunda, eles trocaram a placa do carro durante 3 vezes para dificultar a identificação. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da PM de São Paulo, a dupla foi presa na noite da última segunda-feira. Criada durante a pandemia, a Secretaria da Retomada foi uma das ações do governo do estado para ajudar a economia de Goiás em um momento de grande dificuldade. Vamos conferir os detalhes da importância dessa secretaria com a Brunelli Portela. Há cerca de 3 anos vivíamos um dos piores cenários já vistos no mundo, a pandemia de Covid-19. A doença trouxe mortes, fome e desemprego. Para salvar as empresas em Goiás, o governo do estado criou a Secretaria da Retomada. O órgão ajudou pequenas empresas, estruturou o mercado de trabalho, oferecendo vagas de emprego e cursos profissionalizantes, se tornando uma das secretarias mais importantes do governo. A cidade de Goiás foi o que menos perdeu proporcionalmente pequenas empresas no Brasil. A gente conseguiu recolocar no setor turístico, entrando em qualificação profissional pesada. Então, Pirinópolis, a gente recuperou, novas pessoas para poder conseguir abrir bares, restaurantes, hotéis, porque no caso específico de Pirinópolis, as pessoas migraram para trabalhar em Anápolis, onde o setor farmacêutico estava contratando em plena expansão por causa da pandemia também. A Secretaria da Retomada foi criada em agosto de 2020. De lá para cá, tem desempenhado um papel crucial na revitalização econômica do estado. Para combater os efeitos da pandemia, a Secretaria criou vários programas, como o Feirão Mais Empregos e o Programa Mais Empregos. Eu lembro que nós recebemos o Cine com 300 vagas de emprego, né? Quando nós recebemos a abertura da Secretaria da Retomada, hoje a gente tem em média 6.000 vagas passando todo mês lá. Então essa reestruturação nos ajudou a ser o estado de destaque hoje na empregabilidade, o que mais gera emprego, o que mais, nas entrevistas do Cine, que sai da carta, a maior efetividade está sendo no estado de Goiás também. Lançamos os feirões de emprego, porque verificamos que as pessoas não conseguem ir buscar um documento, buscar uma carta, fazer uma entrevista, então a gente concentrou tudo num local só. Na pandemia, o setor cultural também foi muito afetado. E estava na hora de olhar para os artistas e os produtores culturais. Neste momento, a Secretaria da Retomada reagiu, investindo em economia criativa. Com ela veio o CLAC Retomada Cultural. A gente se assusta com os números, né? 1.200 apresentações durante 4 meses, a maior maratona cultural do Brasil. A gente vê muito falar, né, sobre a virada cultural de São Paulo, mas é um final de semana, muitos artistas de fora, uma ação dessa com 1.200 artistas só do estado, e nenhum estado fez. Em municípios diferentes, a gente teve aqui o prazer de estar aqui em Goiânia todo dia, de manhã, de tarde, de noite, apresentações que vão do artesanato, da música, do teatro. Tivemos circo no Teatro Goiânia lotado todos os dias, dança, então a gente movimentou toda a cadeia produtiva. Após 3 anos, a Secretaria da Retomada segue trabalhando a favor da economia goiana, sempre criando estratégias para atender a população. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. Após se destacar no futebol brasileiro, o jovem zagueiro Beraldo, de 20 anos, está próximo de trocar o São Paulo pelo Paris Saint-Germain. O acordo final deve ser fechado em 20 milhões de euros, algo em torno de 106 milhões de reais na cotação atual. Em conversa positiva nesta terça-feira, o defensor acertou os termos pessoais com o PSG e os detalhes finais da transação estão sendo discutidos com o São Paulo. Beraldo surgiu no profissional de São Paulo no ano passado, tendo jogado 52 jogos pela equipe e sendo importante no título da Copa do Brasil deste ano. No torneio, o zagueiro chegou a ficar na seleção do torneio. E com muita personalidade, John Kennedy vem conquistando seu espaço no Fluminense graças também ao grande poder de decisão. O jovem de 21 anos fez o gol que sacramentou a vitória do tricolor carioca na semifinal do Mundial por 2-0 diante do Al Ahly do Egito. A final será decidida nesta sexta-feira às 15h contra o Manchester City. Não foi a primeira vez que o jogador decidiu os jogos no Fluminense. O camisa 9 foi crucial também na fase de mata-mata da Libertadores e culminou no título da equipe de Fernando Diniz.
Ele foi decisivo nas oitavas de final, marcando um gol contra o Argentinos Júniors, Olímpia do Paraguai, Internacional e Boca Juniors no momento em que a equipe mais precisava. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O governo federal decidiu nesta terça-feira antecipar o aumento da mistura obrigatória do biodiesel no diesel vendido no Brasil. A mistura passará de 12% para 14% a partir de março do ano que vem e para 15% em 2025. A decisão foi tomada durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética, órgão responsável por assessorar na formulação de políticas e diretrizes de energia. O encontro do grupo, presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Até então, o calendário previa que o teor fosse elevado para 13% em abril do ano que vem, para 14% em abril de 2025 e para 15% em abril de 2026. As datas haviam sido fixadas em março deste ano, quando foi aprovado um aumento para 12% da mistura. A medida atende em parte o pleitio de segmentos que atuam no setor do agronegócio e do biodiesel e que vem defendendo a antecipação do cronograma junto ao governo nos últimos meses. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7,19, crescimento de Goiás deve chegar a 6%, quase o dobro da média nacional, que deve ser de 3,3%. Quem nos traz essa boa notícia é Lívia Braz. Vamos ouvir. Enquanto a previsão de crescimento do Brasil para 2023 não deve ultrapassar os 3,3%, o estado de Goiás avança além disso. Até setembro deste ano, o estado já acumulava 4,8% do crescimento do PIB. E segundo o governador do estado, Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás, deve superar os 6%. O estado de Goiás sendo hoje uma referência nessa área dos programas sociais, como também de emprego, como também diminuição da pobreza no estado de Goiás e, ao mesmo tempo, os investimentos que estão mostrando que Goiás está com um crescimento de 6% ao ano, coisa que realmente o Brasil não tem conseguido. E veja bem que Goiás hoje já está realmente com as ações acima daquilo que o Brasil se propõe a fazer. O crescimento da indústria no estado já reflete nos números da economia. O estado atingiu o maior número da história em pessoas ocupadas. São 3,8 milhões. E o desemprego caiu a 5,9%, o menor índice desde 2014. Em 2022, o crescimento de Goiás chegou a 6,6%, muito maior que a média nacional, que atingiu os 3,1%. Nesta semana, Caiado lançou o Programa Estadual de Liberdade Econômica, um conjunto de medidas sem custo fiscal para acelerar a atividade econômica de Goiás. Há 3 anos das eleições presidenciais, o governador de Goiás, que já foi 2 vezes eleito deputado federal e 1 vez senador e agora está em seu 2º mandato, figura como uma possibilidade para ocupar a cadeira da presidência da República em 2027. O apoio das entidades privadas ele tem, como do presidente da Associação Brasileira Pro Desenvolvimento Regional Sustentável, a ADIAL, Herculano Anguinetti. Competência e talento ele tem como gestor. Como político já demonstrou nos seus mandatos como deputado federal e como senador e, mais uma vez, 2 vezes governador. Tudo que o setor produtivo precisa é de que os governos não atrapalhem. O maior fomento ao desenvolvimento econômico é a não ingerência do governo em ações que não são da sua competência. O governador já expressou publicamente a vontade de ocupar o maior cargo do Executivo Nacional, mas disse que a decisão não depende só dele. Reportagem Lívia Braz. Jornal Verde Vale. 7h21, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Já no próximo bloco, proposta de atualização na carreira dos servidores administrativos da educação está em tramitação na Alego. Policlínica de Quirinópolis abre processo seletivo. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 20 de dezembro, aqui
pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O Senado Federal adiou para esta quarta-feira a votação da medida provisória que tributa com impostos federais o lucro das empresas apurado a partir de descontos no pagamento do ICMS, que é estadual. Esses incentivos fiscais são chamados de subvenções. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acatou o pedido do líder do governo, Jacques Wagner, para adiar a análise da matéria. O líder disse que preferiu deixar a análise para a próxima sessão para não correr risco e ter mais segurança no placar. Pelo texto da MP, o valor que sobrar para as empresas por conta dos incentivos só vai ficar livre dos impostos federais se usado para investimentos. E atenção, em pesquisa, endividamento atinge 76,6% das famílias brasileiras. Os detalhes dessa nota preocupante, quem nos traz é Priscila Mendes. Endividamento das famílias brasileiras é um assunto de grande importância e de impacto econômico. Segundo dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, o endividamento ainda alcança cerca de 76,6% das famílias brasileiras têm dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnês de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, entre outros. Para o administrador Alan Sabe, consultor da GPC Finanças e membro do grupo temático de logística do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas, destaca que o uso do cartão de crédito ainda é a principal fonte de endividamento dos brasileiros. Essa pesquisa divulgada recentemente pela CNC demonstra o alto grau de endividamento da população brasileira. Cabe destacar aqui que o uso do cartão de crédito ainda tem a maior proporção dentro desse endividamento. E ainda um agravante aqui também, que é a falta de planejamento. Quando isso tudo se mistura, eu tenho um alto risco de inadimplência. E se eu compro no cartão de crédito e não consigo pagar, eu entro no cheque especial. Então já venho pagando juros. De acordo com a pesquisa, o cartão de crédito é o mais usado pelos endividados, que atingiu 87% do total de devedores. O maior percentual de dívidas em atraso, 36%, ficou com os consumidores de baixa renda, com até 3 salários mínimos. O especialista em finanças destaca a importância das famílias saberem gerenciar e reduzir o endividamento de maneira saudável. Eu sempre oriento que a gente trabalhe com planejamento financeiro. O que é esse planejamento financeiro? É saber quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, onde que o meu dinheiro está indo. E o principal, se eu souber quanto que sobra para mim no final do mês, eu sei até quanto que eu posso fazer de parcela para poder comprar determinado bem, serviço ou até mesmo fazer um investimento, uma aplicação bancária. A pesquisa ainda mostrou que o total de mulheres endividadas permaneceu com a tendência de queda na comparação ao mês anterior. Em comportamento diferente, o endividamento entre os homens teve um pequeno aumento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33. E um projeto de lei que visa a modernização das carreiras dos servidores administrativos da educação está em fase de tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás. Proposto pelo Poder Executivo, o projeto representa uma correção na trajetória profissional dos servidores, buscando adequar vencimentos defasados ao contexto atual. Essa iniciativa é fruto de uma força-tarefa coordenada pelo governador Ronaldo Caiado, que mobilizou as equipes da Procuradoria-Geral, das Secretarias de Educação, Economia, Administração e Casa Civil. O objetivo primordial é garantir uma revisão histórica nas carreiras administrativas, promovendo a atualização salarial sem comprometer a estabilidade fiscal da administração estadual. Caso o projeto seja aprovado, os impactos serão significativos para 6.224 servidores administrativos efetivos da educação. O agente administrativo educacional apoio, ocupante de cargo de nível fundamental, verá o seu salário variar entre R$ 1.421 e R$ 1.854, conforme o tempo de serviço. Os agentes administrativos educacionais, técnicos, servidores com formação de nível médio também experimentarão uma atualização em suas carreiras, com remuneração variando de R$ 1.851 a R$ 5.370 no final da sua trajetória profissional.
E a Policlínica de Quirinópolis abriu processo seletivo para a contratação. Quem traz os detalhes é Agatha Couto. A Policlínica Estadual de Quirinópolis abriu um processo seletivo para a contratação de colaboradores em 28 cargos, com reserva de vagas para pessoas com deficiência. São 3 vagas para início imediato e formação de cadastro de reserva. As inscrições vão até 2h de sexta-feira, 22 de dezembro, e devem ser realizadas no site policlinicaquirinópolis.org.br, na aba Processo Seletivo. A seleção é composta por 4 etapas: pré-classificação curricular, análise curricular, prova de conhecimentos gerais e específicos e entrevista e avaliação psicolaboral. A contratação será conforme a consolidação das leis do trabalho, CLT, com remuneração de R$ 1.350 a R$ 5.200, mais insalubridade de 20% do piso da categoria. Os requisitos de inscrição estão no edital. De Goiânia, Agatha Couto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35 e o Santos anunciou nesta terça-feira o retorno do treinador Fábio Carille para comandar a equipe do Peixe na Série B do Brasileirão do ano que vem. A confirmação veio através das redes sociais do presidente do clube, Marcelo Teixeira. Carille volta ao Brasil após mais de um ano no futebol japonês, onde comandava o Varém Nagasaki. Essa será a segunda passagem do técnico no Santos, que comandou a equipe do Litoral Paulista entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. O contrato terá duração de 1 ano, com a opção de renovação do vínculo por mais 1 ano. O retorno do treinador foi acertado na manhã desta terça-feira, quando ele foi ao CT Rei Pelé para se reunir com a diretoria santista e assinar o contrato. E Botafogo e Bragantino podem se enfrentar na terceira fase da pré-Libertadores no ano que vem. Quem conta essa história é Daniela Esperon. O Conmebol sorteou nesta terça-feira os confrontos da pré-Libertadores do ano que vem. E o caminho dos times brasileiros ficou definido. O Botafogo vai enfrentar o vencedor do jogo entre Aurora da Bolívia e Melgar do Peru. Já o Red Bull Bragantino vai jogar contra o Águilas Douradas da Colômbia na segunda fase. A primeira partida dos brasileiros será nos dias 20 e 22 de fevereiro e a volta na semana seguinte. Botafogo e Bragantino fazem o segundo jogo em casa. Caso os dois avancem para a terceira fase, os times vão se enfrentar no confronto decisivo para a fase de grupos. Apenas um dos dois vai estar na fase de grupos da Libertadores da América. A primeira fase está programada para começar na semana de 7 de fevereiro. Os jogos de volta na semana do dia 14. A segunda fase vai acontecer entre os dias 21 e 28 do mesmo mês. Já a terceira fase apenas em março, entre os dias 6 e 13. Agência Rádio Web com informações da pré-Libertadores, Daniela Esperon.